Cheryl já está na tela. A Cheryl já está na tela. Daqui a pouco vocês já vão começar a acompanhar a Cheryl na tela. Ela já está aparecendo. Bom dia, Cheryl. Bom dia, Alexandre. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e espero trazer informações relevantes que contribuam com as famílias que estão nos ouvindo hoje. Cheryl, me conta uma coisa. Diga lá. Você vai falar hoje, me ligaram, né? Me indicando a Cheryl. Não conhecia a Cheryl, conheci a Cheryl hoje. Aí ela já chegou falando, olha só, para vocês terem uma ideia, eu estava mexendo no celular, daí eu perguntei assim, Cheryl, você mexe com o quê? Eu mexo sobre o uso excessivo de tela. Daí eu já fui desligando o celular. Porque ela já foi falando para que não presta, que é complicado, que isso vira um vício. Enfim, a Cheryl está aqui. E agora ela vai falar um pouco sobre a vida dela, sobre a trajetória dela, o que levou ela a se especializar nesse assunto. Ela vai falar um pouco do currículo dela. Cheryl, agora os microfones são todos para você. Uau! Mais uma vez, obrigada, Alexandre. E falando então um pouquinho da minha formação, normalmente quando perguntam, né, quem a gente é na fila do pão, traz primeiro, né, a formação e a experiência profissional. Então, eu sou bióloga, sou formada pela PUC desde 2011 ou 12, já não lembro mais, acho que foi 11, me formei em 2011. Tenho 4 especializações na área de neurociência, então neurociência e física da consciência, neurociência do comportamento, neurobiologia interpessoal e neurociência e educação. Também tenho uma outra especialização na área de gastronomia funcional, ligadas com foco ligado aqui com o intestino, eixo cérebro. Então, como que a nossa alimentação tem essa interface com a nossa saúde neural. E também sou mestranda em Educação e Novas Tecnologias de Ensino. Sou mãe da Laura, a garotinha que conduz a minha vida. E foi através dela que eu comecei a estudar todo esse impacto, né, do uso excessivo das tecnologias sobre o processo de maturação cerebral da criança e do adolescente, que também afeta os adultos, né? Mas as crianças e os adolescentes estão num período mais sensível. Sharon, conta para nós um pouco, né, que as pessoas, muitas vezes, elas acabam não dando tanta bola, né, para esse uso excessivo de telas. Sim. Quando a gente fala em telas, não é simplesmente o celular, o tablet, o iPad, a televisão, o videogame, computador, são muitas telas, né? Hoje tem o uso de telas que é necessário, é um mal necessário, que é o uso de telas para trabalho. Pessoas que trabalham 12, 13, 14, 15 horas na frente de uma tela. Né? E tem pessoas que você vai no escritório, como eu, acompanho alguns parceiros nossos, os caras têm tela para tudo quanto é lado, é um festival de tela na frente deles, e isso também, né? E tem algumas pessoas que usam a tela para o vício. Não, para o vício não. As pessoas são viciadas pela tela. É o joguinho, é o stalkear as pessoas. Tem pessoas que ficam o dia inteiro rede social, né? em rede social olhando a vida dos outros. Explica para nós um pouco qual é a diferença desse uso excessivo de tela para quem trabalha e o uso excessivo de tela para quem simplesmente usa isso para... De modo recreativo. Isso, de modo recreativo. Explica para nós, para que todas as mães, todos os pais que estão nos ouvindo agora, neste momento, tomem ciência, né, do mal e também a diferença entre estudar usando uma tela, entre você usar de uma forma lúdica ou você usar também de uma forma que seja já indo para o vício, né? Eu não queria falar essa palavra, né? Mas tem crianças com 7, 8 anos que já são viciadas, até menores, que se jogam no chão. Exato. Quando a mãe desliga um celular. A culpa também é dos pais que já liberam o celular. Isso eu vi já muitas vezes em restaurante e também já fiz. Né? A criança está ali chorando, não te deixa conversar, e não sei o que, você acaba... eu vou ligar aqui um desenho, vejo o desenho e a criança para. E a criança se habitua que toda vez que alguém falar não para ela, ela chora, a pessoa cede. É outro problema didático que também os pais acabam cometendo o erro
E esse erro que também foi cometido já por mim também, esse erro. Por mim também. Por você tá. Por você tá. Então estou feliz. Sim, então eu não errei certo. tanto. Não, então nos conta um pouco sobre tudo isso, Sharon. Sim, primeiramente não estou aqui para julgar, né? Até porque sou mãe também, mãe da Laurinha, ela tem 10 anos hoje. E ela também tem contato, até porque as telas, como o Alexandre disse muito bem, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? E essa pergunta, ela foi muito interessante, é muito interessante, porque quando a gente trata de uso de telas, nós costumamos colocar todas as farinhas no mesmo pacote, no mesmo saquinho, né? E nem sempre as farinhas são iguais. Então, quando a gente fala, né, desse uso de tela, abomina, né? Agora tem abominado, né, já que o governo também proibiu, o que eu considero muito interessante e necessário nesse momento. Então, a partir de agora a tela é ruim, vamos tirar de todos os lugares. Calma, não é bem assim, né? Nós precisamos delas, nós usamos elas todos os dias e não tem como simplesmente parar de usar, né? Por isso que a gente trata do vício comportamental em tela, que o Alexandre já trouxe muito bem aqui, eu já vou falar mais sobre ele, tá? Então, o uso de telas, ele deve ser mediado quando a gente trata de adolescentes, quando nós tratamos de crianças também. Por quê? Porque senão nós acabamos entrando neste outro lugar, que é o vício comportamental. Por isso, esse uso intencional, ele deve ser mediado. E, a partir daqui, separar o joio do trigo, né? Então, não são todas as farinhas no mesmo pacotinho. São coisas diferentes. O uso pedagógico, o uso intencional, ele é diferente do uso recreativo. E também, os mecanismos cerebrais envolvidos são completamente diferentes. Hoje, nós já vivemos uma epidemia que eu considero uma questão de saúde pública e que, sim, deveríamos estar falando mais sobre isso, com várias campanhas em todos os lugares possíveis. Cartazes espalhados pela cidade, aqui na rádio, na TV, dentro das escolas também, falando sobre esse uso intencional, que é diferente do uso recreativo. E hoje nós estamos enfrentando um problema pelo excesso do uso recreativo. Não é novidade que as telas são a babá das crianças, né? A TV era minha babá antigamente. Só que tem uma grande diferença. Por quê? Porque a tela de TV aberta, ela tem uma programação específica e é aquela e pronto, final. Já a tela do celular, você entra num guarda-roupa de Nárnia onde os perigos são muito grandes. Por quê? Porque é um outro universo. E é um universo real. Tá, calma, Sharon. Como assim? Ficou muito difícil de entender. Alexandre, quando você vê uma criança de 4, 5 anos na rua, o que você faz? Depende. Se estiver acompanhado, não posso fazer nada, né? Tá com os pais. Tá sozinha. Tá sozinha. Mas complicada a pergunta, hein? Pois é. Complicada a pergunta, porque hoje, se você se aproxima de uma criança com 4 anos, você pode acabar respondendo por assédio. Se você se preocupa porque a criança está sozinha, você quer dar uma atenção, você pode também estar cometendo um erro. Então, boa pergunta. Gostei, nunca tinha me feito essa pergunta. Eu acho que eu nunca... eu dei ali o quê? Perguntei se estava com fome uma vez para uma criança. Daí ela pegou e falou... Daí eu fui dar um dinheiro para ela e falou assim, não, eu não quero dinheiro, eu quero comida. E foi isso. Eu não entendi assim, a conotação da sua pergunta, mas não sei o que eu faria. Bom, analisando superficialmente aqui a sua resposta, né? Você se preocupou com ela, certo? Certo. Não tinha nenhum adulto responsável por perto, certo? Não. Então, você buscou cuidar daquela criança. Deve estar com fome, deixa eu auxiliar de algum modo, né? Mas a primeira coisa que você trouxe aqui pra gente foi... não tinha um adulto perto. Quem é responsável pelaquela criança, né? Então, há uma preocupação. Agora, nós, enquanto pais, muitas vezes deixamos os nossos filhos sozinhos nesse universo, desprotegidos. E qualquer pessoa pode se aproximar, falar com essa criança e fazer o que quiser com ela.
Um dos pontos mais sensíveis que me levou a começar a minha pesquisa e a dedicar minha vida para esse assunto foi exatamente essa questão de uma filha, uma filha de uma amiga minha, né, amiga da minha filha também, quando estava na minha casa, recebeu uma mensagem. E ela ficou muito incomodada com aquela mensagem. A mãe dela mora no apartamento de cima, ela também, né, mora no apartamento de cima, e ela estava lá em casa brincando com a minha filha. Eu chamei ela para perto para conversar e ela me mostrou que faziam 3 meses que ela recebia conteúdo pornográfico de uma pessoa que se passava por um amigo da escola. Por quê? Louco, coisa séria. É, seríssimo. E muitas vezes nós, pais, não temos essa noção de perigo. Por quê? Porque o filho está em casa, a sensação é de que ele está seguro, né? Ele está em casa, está tranquilo, está no quartinho dele. Mas nós não sabemos quem está por trás daquela tela, quem está conversando com essa criança, o que ela está assistindo, o que está acontecendo. Estudos recentes do Jonathan Haidt, que é um dos maiores sociólogos que nós temos hoje, junto com a Jut Wende, mostraram que desde 2010, onde houve a popularização dos smartphones, houve também essa primeira epidemia de doenças mentais entre os jovens. Porque os jovens não tinham esse problema dentro dos estudos, né, do Haidt e da Twenge, que analisaram diversas situações socioeconômicas, enfim. E foi constatado essa íntima relação com o uso excessivo de telas. Por quê? Houve um aumento de ansiedade, depressão e suicídio. E dentro dos meus estudos, junto com o professor Cláudio, que é lá da Universidade de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, nós vimos que, além de ansiedade, depressão e suicídio, que o Haidt e a Twenge já constataram, há também um aumento de pedofilia. E isso é muito grave, porque o que acontece dentro da tela, no nosso cérebro não faz diferença, está acontecendo aqui também. Então, os impactos eles são muito grandes. E os perigos são imensos, e os espólios disso pior ainda. Então, nós precisamos tratar deste assunto. Por quê? Porque a tecnologia nos foi vendida, isso agora falando como mãe, como uma ferramenta pedagógica. Só que o uso pedagógico e recreativo é bem diferente. Quando a criança está usando esse dispositivo sem uma mediação parental ou sem a mediação do professor dentro da escola, ela entra num universo completamente desconhecido, onde ela pode ter acesso a tudo. E esse assunto ele é muito denso, né? Ele é muito pesado. Tratar isso na sexta-feira de manhã, sextou, gente. É para pensar no final de semana. Sharon, mas como pai agora, né, até a minha filha, agora já com 19 anos, a gente começa a perder um pouco e começa a deixar com que a vida sim. Comece a ensinar coisas diferentes. Né? A gente, até hoje, nós, né, eu como pai, a mãe dela, nós ensinamos, né, aquilo que nós tivemos na vida como exemplos. Né? Mas a vida tem que ensinar um pouco também. É um pouco dura a vida, mas eu acho que chega num momento que ou o cidadão, né, sendo a minha filha, sendo meu sobrinho, sendo o filho de um amigo, eu acho que chega uma hora que a pessoa tem que ser ensinada um pouco pela vida. Mas antes desse período, né, dessa fase do início, né, da saída da adolescência para a entrada da vida adulta, né, que é depois dos 18 anos, vem já as responsabilidades da maioridade, enfim. Ela tinha o celular dela e o celular dela tinha um programa, né, que era um programa não era um espelhamento, né, o espelhamento é o que ela está fazendo simultaneamente naquele momento, mas era um programa que tudo que ela fazia na internet era transmitido para os nossos celulares. Então, assim, os pais, infelizmente, hoje, né, é um problema não de dentro de casa, e sim um problema governamental. Né? Concordo. Hoje, infelizmente, e também um problema de interesses. Né? A mulher, antigamente, ela casava, né, para ser mãe e dona de casa. Ela não saía de casa, mas também naquela época não existia celular, não existia o computador, não existia o videogame, não existia toda essa parafernália eletrônica.
né, que hoje facilmente vicia, né, as pessoas. Mas, com o decorrer do tempo, né, teve uma mulher aí que deu um grito, queimou o sutiã, e vamos atrás dos nossos direitos, e vamos começar a trabalhar, e mulheres buscando ser presidente da República, como já tivemos mulheres presidente da República, presidentes de grandes empresas, diretoras de grandes associações, presidentes de grandes federações, e as mulheres foram conquistando seus espaços, né? Sim. Digo isso até com você, que é na minha frente, que buscou o seu espaço e hoje é uma grande entendedora no seu assunto. Só que, para tudo isso, você teve que abrir mão de muita coisa. Sim. Você teve que abrir mão de estar com a sua filha, de estar no momento, talvez, que sua filha estivesse acessando algo que direcionasse ela, não que ela estivesse acessando algo que fosse pornográfico ou algo que fosse pegar e fazer com que ela fosse se entreter diretamente com aquele conteúdo. Mas existem os malwares, softwares e vírus e não sei o quê, que às vezes você bate lá num conteúdo, ele te direciona para um outro tipo de conteúdo. Então, o que acontece? Só que hoje, como você mesmo falou aqui, né? Você é mãe, né? Você tem que correr também atrás dos seus direitos, dos seus interesses e também da sua filha, né? Exato. Então você não tem como ficar o tempo inteiro grudada com ela. E esse hoje é o nosso maior problema no país. Sim. Né? Eu brinco sempre que eu uso um exemplo, né? Antes, talvez, a preocupação não era tão grande, porque o café não era tão caro. Né? Hoje, como o café ficou mais caro, nós temos que trabalhar mais. Né? E as pessoas, elas estão, de uma forma, também se viciando no trabalho, para que consiga cada vez mais conquistar mais espaço no mercado e também conquistar mais saúde financeira. Né? Essa independência que todo mundo busca. Essa independência financeira, não depender de pai, não depender de mãe, não depender de marido, não depender de esposa, não depender de ninguém. Né? As pessoas estão buscando isso hoje. E isso estão deixando as nossas crianças sozinhas. E essas crianças, né, eu entro num ponto que essas crianças hoje, elas não são abandonadas, né? Porque muitas pessoas pegam e falam assim, mas olha, por que ela quis ser mãe? Olha lá, sai de casa às 6 horas da manhã, volta para casa às 8. Deixa com a tia, deixa com a avó, deixa com não sei quem. Mas só que, lógico, alguém tem que pagar a roupa dessa criança, alguém tem que pagar a comida dessa criança, alguém tem que pagar o colégio dessa criança. E nós temos um problema muito maior do que tudo isso. Que muitas mães são abandonadas pelos seus companheiros. Sim. Quando os companheiros descobrem o diagnóstico de algumas doenças raras em suas crianças. E daí essas mães não têm o apoio do governo, não têm o apoio de um político, não tem leis que a ampare. E ela tem que acabar deixando essa criança. E eu vou falar em cima de tudo isso que você falou. Ontem nós tivemos um problema de uma maternidade, né? Isso, eu trouxe esse assunto ontem, aqui no programa Alô Paraná, uma maternidade clandestina, que morreu um bebê afogado. Né? Mas esse bebê afogado, ele morreu, né? Não numa maternidade clandestina, e daí eu vou contra tudo aquilo que a imprensa está falando, que o pessoal foi preso, que o casal foi preso, eles estavam lá 10 anos. E o movimento deles só começou a aumentar por quê? A vaga nas creches, estão faltando as vagas. Sim. Aí você vai pagar uma creche particular, é um absurdo. Claro. E não é todo mundo que tem. Aí a vizinha do lado, a senhora lá com 60, 70 anos, filha, deixa aqui. Lá no interior é assim, não sei que é do interior. Filha, deixa ela aqui que eu cuido da criancinha. Aí você deixa a criancinha com a fralda, com leite em pó, e a senhora cuidou lá no final do mês, você dá R$20 para a senhora no final do dia. É bem mais barato do que nós temos hoje na realidade. Né?
E daí a outra vizinha, o que você faz com a Melinha? A Melinha fica lá na senhora, na tiazinha lá. Eu deixo ela lá, uma fralda, R$ 20 por dia, e ela cuida. Eu também vou lá ver se ela não quer ficar lá. Aí vai ficando uma tal. E assim foram 10 anos. Sim. E não é não é uma creche, né, clandestina, não é uma escola clandestina. É uma rede de apoio, né? É uma rede de apoio. E a criança morreu engasgada, como tantas outras Sim. morrem engasgadas, e muitas não morrem a tempo de uma polícia militar, alguém com todo o conhecimento de primeiros socorros, desengasgar essa criança. Então, eu acho que a primeira falha, né, hoje é do apoio do governo, né? Eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo Alisson Cachilé, um grande assessor político, ele que está aí levando, né, ele que está levando aí para muitas famílias, buscando também a necessidade, e ele sabe do que eu estou falando, ele está aqui em nossos estúdios. Um grande abraço carinhoso ao amigo Alisson Cachilé, ele que me indicou aí essa entrevista maravilhosa com essa grande profissional, Sharon Mendes, que quando eu ouvi, eu falei assim, nossa, eu vou entrevistar a Sharon Mendes. Não, era melhor que a Sharon Mendes, porque ela está preocupada não sim com a aparência e com a rede social. Ela está preocupada com a saúde do seu filho, ela está preocupada com a saúde da sua filha, ela está preocupada com a saúde da sua família. Então, por isso, hoje, ela cria essa grande rede em busca de meios de comunicação, em meios de grupos políticos, para buscar esse apoio, para levar à população a solução para um problema hoje que é um dos maiores problemas do planeta Terra: o vício pela rede social, Exato. é o vício pelo videogame. Mas, Sharon, a gente estava conversando aqui antes, a gente estava conversando sobre... Porque a gente fala... Quando você fala em vício de tela, né, são as crianças que estão viciadas no celular, os pais, né, o Alisson já deve ter feito isso, de pegar a criança, está lá chorando. Não, pega aqui a tela, né? Pega aqui a tela. E pega o celular para ver desenho, veja Peppa Pig aqui, fique quieta. Né? Você já deve ter feito, eu já fiz, e todo mundo já fez. Aí está o primeiro passo do erro. Você é o primeiro passo. Aí a primeira vez você faz, segunda vez você faz. Na terceira que você não faz, a criança chora. Aí você faz de novo. Aí você cede para não ouvir ruídos. Você cede para não ouvir choros. Aí a culpa daí já é nossa. A culpa já não é mais governamental. O início todo é nosso, né? Então, o grande problema é nosso. Só que daí a gente sai da criança que está chorando com 2, 3 anos e vamos para a fase adulta. O homem com 45, o homem com 50, o homem com 60, que muitas vezes, pelo celular, ele está viciado na pornografia. Sim. Ele está viciado num joguinho. Aí ele deixa de dar atenção para a mulher, ele deixa de dar atenção para os filhos, porque ele está viciado naquilo ali. Aí já se tornou vício. Aí o homem daí tem barbado. Me desculpe os barbados de plantão, que são viciados em videogame. Videogame! Tem gente que fica até as 3 horas da manhã. A mulher vai dormir sozinha. E o cara fica lá, tchum, tchá, e tchum, e espadinha para tudo quanto é lado, e barulho de espada, e tiro, e não sei o quê. E a mulher... Se casou para quê, filho? Faz o seguinte, filho, vai para a igreja. Leva teu videogame lá para a igreja, filho. Pelo amor de Deus, doa teu videogame. Então, são coisas que eu não entendo, que nem eu estava falando, Sharon. O casal que estava lá no restaurante, né, os dois, né, chegaram lá todos arrumados. A mulher deve ter ficado 3 horas se arrumando para ir para o restaurante. Mas salto alto, saia, e toda maquiada e penteada. Eu acho que foi indo até no cabeleireiro para ir no restaurante. Chegaram no restaurante, eu olhando, o cara no celular e ela no celular. Eles não conversaram 1 minuto. A única vez que deu para ver eles proferirem alguma palavra foi quando chegou o garçom. O que vocês querem comer? Eu pensei que eles iam fazer o pedido até por celular, porque estavam tão entretidos no celular. E os cardápios hoje também, né? Não, colabora. Não, é verdade. É no verdade. QR Code. O que é isso? Mas você sabe que existe uma lei que obriga, eu não peço,
Eu sou velho para esse tipo de coisa. Eu já não consigo. Daí aí o óculos já não ajuda, a iluminação não ajuda. A internet para abrir o Não, canal. é uma tudo... tragédia. Então, o que acontece? A lei, hoje, é uma lei federal que ela obriga todos os estabelecimentos a terem pelo menos um cardápio impresso. Olha, não sabia. Não sabia? Essa lei é uma lei de 2000, se eu não me engano, é uma lei de 2014. E eu arrumo confusão. Se não tiver o cardápio impresso, eu arrumo confusão. Porque eu não gosto desse negócio de QR Code e tal. Eu fui uma vez em Florianópolis, não era nem QR Code. O cardápio era no tablet. Tem bastante também. Daí é complicado. Mas, Sharon, eu levantei todas essas... lógico, a gente brincou aqui, a gente, de uma forma... Mas o assunto é sério. A gente sabe que... E também veio um negócio chamado... Até com quem eu estava aqui, com a doutora Elaine Oshima, uma grande advogada especialista no direito da família, e hoje a gente fala muito sobre também, que é utilizado a tela, é utilizado a tecnologia para também a traição virtual. Nossa, isso. Que também daí... Aí tudo isso envolve a tela. Sim. Né? A tela é uma desgraça. Mas né? pode ser boa também, depende de Mas, como a gente usa. de tudo que a gente falou aqui até agora, qual é a coisa boa da tela? Né? Então, assim, e engraçado, né? Porque eu trabalho a tela, eu chego aqui na rádio aqui entre 6h30 e 7h. Eu chego aqui. Aí, até na hora, não fique preocupado que ela muda a oscilação na internet. Mas está sendo gravado, eu já te passei todos os links, já te passei o link da televisão, já te passei. Daqui a pouco a gente vai fazer eu não faço intervalo, mas daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo só para você distribuir o link. Né? Só para distribuir. Né, seu Alisson? O Alisson está, olha só, o cabelo maravilhoso, está fora da. Está todo arrumado. Depois a gente vai tirar uma foto, vamos colocar nas redes sociais o cabelo dele para vocês verem, não tem um fio fora do lugar. Eu aqui tive que cortar o meu que estava atrapalhando essa semana. Agora, Sharon, e solução para isso? Aí a gente trouxe todo o problema. De milhões, não, né? não. Aí a gente trouxe todo o problema. A gente sabe que a solução, ela não é... Ela existe como você amenizar o problema. Uhum. Né? Você hoje pegar um aparelho, vamos supor, não vamos falar em computador, não vamos falar em tablet, não vamos falar em iPad, vamos falar em celular. Hoje, praticamente, qualquer cidadão tem um celular. Sim. Fato. Qualquer pessoa hoje não consegue viver sem o celular. Vício. Se você não consegue viver sem, é vício. Uhum. Né? Vamos fazer o seguinte, vou te fazer uma pergunta. Tá. Se eu chegar hoje, amanhã é sábado. Sim. Né? Sharon, sábado, não vai trabalhar, não tem nenhum compromisso na televisão, no rádio, para divulgar o seu currículo maravilhoso, invejável o seu currículo. Não é invejável porque eu não invejo ninguém, é um currículo de respeito. Obrigada. Aí, de repente, você pega e vai desligar o teu celular na hora que você acorda. Uhum. E não vai mexer nesse celular até a meia-noite. Já fez isso? Já. Aguentou? Sim, inclusive eu fiz um curso. Sim. Lógico, você fez porque você trabalha com isso. Sim, mas é muito difícil. Eu já tentei fazer, não tem como fazer. O ano passado eu fiz um curso com porque daí você usa desculpa, né? Sim, não, desculpa para olhar tem a todo momento, né? O ano passado eu fiz um curso com a Master Soul lá de São Paulo, é incrível. Nós ficamos 4 dias numa chácara em São Paulo que não tinha internet. Então, se você quisesse usar o celular... Dias? 4 dias. Sem celular? Sem nada. Sem nada. Foi um curso para desenvolvimento de habilidade socioemocional e liderança. Os credores acham que você foi preso. A minha mãe também. A minha mãe achou que eu tivesse sido sequestrada, não presa, né? Mas você não avisou tua mãe? Avisei, mas isso nunca aconteceu desde que eu tenho celular. Mas então, você não avisou, mãe, eu estou indo para uma chácara. Vou ficar 4 dias sem mas telefone. Você avisou.
Só que... Mãe é mãe. 4 dias sem, como assim? Não existe isso. Não existe lugar no mundo dentro da cabeça da minha mãe, e acredito que na maioria das pessoas. Não existe lugar no mundo onde você fique realmente incomunicável. Então, ela mapeou todo o sistema e conseguiu o telefone da chácara, conseguiu o telefone de todos os professores. Sério? Aí me avisaram... Tinha quantos anos na época? Foi o ano passado. Ela já não era, assim, a filhinha da mamãe de 8 anos, 19 anos. Mas para você ver como é difícil. Difícil não só a gente se desconectar, mas as outras pessoas acreditarem que é possível isso acontecer de alguma maneira, né? E lá nesse curso foi muito interessante, porque mesmo sem funcionar, as pessoas andavam com ele pendurado ou no bolso. Só para ter o... Só para ter, exato. É o vício, novamente, o vício comportamental. Então, por que eu falo que o uso pedagógico intencional é diferente do uso recreativo? E isso pode levar ao ao vício, não ao uso, ao vício comportamental em tela. Porque hoje a gente não consegue se desvincular totalmente dela. Por quê? Trabalhamos com as telas, pagamos conta, falamos com pessoas, assistimos filme, nos divertimos, enfim. Ela já faz parte do nosso dia a dia, certo? Por isso que a prevenção é o melhor caminho. Teve um estudo maravilhoso, agora não lembro se foi na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, que foi com a Guerra do Vietnã. Os soldados que vieram dos Estados Unidos, eles voltaram para casa viciados em metanfetamina, em diversas drogas. Por quê? Porque eles usavam isso para conseguir suportar aquele ambiente de guerra. Quando eles voltaram, 95% desses soldados não tinham mais esse vício. Mas, como assim? É um vício pesado, são drogas, né, muito pesadas. Por que 95% conseguiu se livrar? Então, foram estudar todo esse mecanismo. E a conclusão desse estudo foi: o ambiente nos molda. Aqueles guerrilheiros que tiveram que voltar para a guerra, voltaram a se viciar nessas drogas. Aqueles que permaneceram num ambiente onde não tinha bomba estourando, não tinha ninguém brigando, nenhum tiro, nada, conseguiram voltar a uma vida, claro que com as suas restrições psicológicas, porque aí é outro departamento, mas não tinham mais esse vício nessas drogas. Então, os cientistas constataram que o ambiente tem muito valor nesse peso, né, que molda o nosso comportamento. Então, hoje a tela está presente em diversos ambientes. No ambiente escolar, no período de recreação, onde você trabalha. Por isso que moldar esse uso é tão importante. Quando a gente trata da criança que chorou, você entregou uma vez, chorou a segunda e entregou de novo, nós estamos falando de comportamento condicionado. Está moldando a criança pela atitude que ela tem e a reação que você tem também. Então, ela está aprendendo que aquilo vai ser entregue para ela se ela chorar. Nós estamos moldando essa criança. E nisso em diversos ambientes também, né? Então, se ela passa 4, 5, 8, 17 horas, que é a média que nós temos hoje de uso entre as crianças e os adolescentes, dentro de uma rede de 4 a 17 horas por dia. 17. 17 horas, 17 horas é um absurdo? Então, aqui a gente também está falando desse aprendizado condicionado. O que essa criança está assistindo? Come com o celular, vai no banheiro com o celular. Existem capinhas para colocar dentro do chuveiro já, né? Tem na Shopee. Você não podia ter feito essa propaganda. Desculpa, estou entregando a arma. Sharon, porque amanhã está todo mundo... Amanhã não vai nem esperar até amanhã. Já está todo mundo hoje, depois do programa, só na Shopee comprando a capinha para o celular no banho. Exato. Então, isso mostra claramente como a nossa sociedade está viciada. E o aprendizado condicionado vem também das telas. Qual é o conteúdo que está sendo passado para esses jovens e para nós também? Qual é o conteúdo ético-moral? O que nós estamos aprendendo diante disso? E qual é o resultado também? Hoje nós estamos vendo já uma epidemia de uma geração ansiosa. E os espólios disso? E depois? Eu acho o seguinte, Cheryl, chamam de geração Z, né? Z, Y. Agora tem as letras, né? Tem um monte de letra. E engraçado que essas pessoas, os jovens, né, em si,
não as crianças. As criancinhas, o celular é para calar a boca das criancinhas. O celular é para as criancinhas não encherem o saco. Não, os pais usam, infelizmente, isso. Porque se ele não der o celular para ele, eu não vou conseguir assistir a novela. Deixa eu contar um segredo agora para os nossos ouvintes. Ai. Criança dá trabalho. Sério? Sério? Quem disse que tem que Você ficar tem quieto o tempo certeza? inteiro? Tem certeza que dá trabalho? E muito, né? Agora, eu vou te falar assim, eu acho que o celular, né, a gente fala sempre em tela, a gente fala no celular. Mas tem as pessoas que são viciadas pelo computador. Né? Eu vejo o meu filho, né? Antigamente, é que você é bem mais nova do que eu, né? O Alisson também é bem mais novo do que eu. Mas eu sou do tempo que nós tínhamos um videogame chamado Atari. Sim. Então já não é tão nova. Não, o Botox está em dia. O Botox está em dia. O Atari. E isso, lógico, o Atari ele estourou, né? Ele estourou em 1985, né? Isso há 40 anos atrás. E você sentava ali na frente, né? Jogava, ficava ali 5, 6, 7 horas jogando. Daí você vai pegar e falar assim, então já existia o vício da tela. Não, aquilo ali era um jogo, era uma coisa lúdica, era um passatempo, se chamava os amigos, tal. Hoje, se nem os amigos você chama, porque é tudo online. Tá online. Eu vejo o meu filho lá, um dia eu entrei no quarto, ele estava lá, vai. Eu falei, o que está acontecendo? O que está rosnando aí? Aí ele falou, não, porque fulano está jogando comigo, ciclano está jogando comigo. Eles estavam em 8 ou 9 ali online jogando. Então, nem mais o calor humano existe. Sim. Então, além do problema psicológico, tem um problema afetivo muito grande, né, com que você acaba se afastando das pessoas, né, você não acaba mais... Eu lembro que a gente jogava o Atari, aí um perdia, o outro dava uma almofadada no outro, o outro pegava e dava um pedala no outro, e tinha aquela brincadeira, né, aquela presença física. E hoje nem isso mais tem. Não tem. Hoje você, solitariamente, você está sentado. Tanto que hoje os videogames, olha só, que a gente não vê os detalhes. E eu analiso os detalhes. Antigamente se comprava o Atari, vinha um Atari, 2 controles, eu não sei o que e tal. Hoje o videogame vem só com um controle. Porque você não precisa do segundo. O segundo é a internet. O segundo controle é a internet. E eu lembro que no início, né, do meu filho, até os 6, 7, 8 anos, eu jogava ainda com ele, e era bacana e tal. E depois ele começou a não querer mais jogar comigo, porque ele queria jogar com os amigos, né? Online. Então, hoje não tem mais os amigos que frequentam a casa dos amigos. Hoje nós não temos mais aquela patotinha que ficava na rua conversando, sentado no meio-fio. Hoje nós não temos mais aquela brincadeira dos jogos lúdicos, aquelas coisas que existiam, do betes, do esconde-esconde, do pega-pega. Não existe mais aquele futebolzinho de rua. Hoje, infelizmente, a tela ela já tirou, né, um pedaço da infância desses jovens. Sim. É uma coisa assim, a gente fala tanto do vício, mas a gente pode analisar os outros aspectos que tudo isso está causando na vida das pessoas. Eu não posso falar o santo, né? Mas eu não posso falar o santo, mas eu vou falar assim, por exemplo, eu tenho uma pessoa, né, que trabalha dentro do cartório da família, que faz divórcio e não sei o que e tal. E ele me comentou, essa pessoa me comentou que os casamentos, né, muitas vezes eles acabam porque a pessoa preferiu dar atenção para o celular, a pessoa preferiu dar atenção para o videogame, né? Ele preferiu dar atenção, às vezes, para o videogame do que sair com a mulher, né? Isso na minha cabeça de pessoa mais velha já não entra, né?
começou a deixar de existir, né? Eu tive isso com meu filho, né? Que muitas vezes, hoje, final de semana, na casa de fulano e tal, vai ter um churrasco lá com os pais do fulano e tal, a criançada vai estar lá brincando. Hoje deixou de existir isso, porque a criançada não precisa mais estar unida para brincar, né? E ainda eu peguei o finalzinho com meu filho do meio, e assim, eu vejo, Sharon, que e as pessoas, o que elas tentam fazer? Infelizmente, botar a culpa em algum problema emocional da criança. Com certeza. Ou a criança tem TDAH, ou a criança tem TOD, Nescau, a criança tem tudo, né? O problema daí já não é a criança, o problema não foi a forma com que você criou, né? É a forma com... Então, agora, o que mais preocupa tudo isso que você falou, né? Isso é uma coisa assim que deixa qualquer um aflito, é a forma de você ter esse acesso aos sites pornográficos, a você ter acesso a essa internet negra, sim, né? A Deep Web. A Deep Web, você ter acesso a drogas, você ter acesso... Esses dias aí até meu filho falou, pai, na internet eles ensinam até como você comprar uma droga. Tudo. E agora? Como montar uma arma também. Sharon, a solução. Se você trouxe o problema. Tá. Numa sexta-feira, eu estava tranquilo, eu ia falar do Trump, eu ia falar do Lula, eu ia falar do Bolsonaro. Não. Alisson Cachilé liga para mim e fala assim, olha, te indicar uma pessoa maravilhosa, Sharon Mendes é uma profissional sensacional, ela vai fazer uma... Tá, beleza, ela veio e trouxe um monte de problema. Um monte de problema. Um monte de problema. Agora eu quero saber o seguinte, Sharon. Tá. E a solução para esses problemas? Antes da solução, eu posso só falar de dois pontos que você trouxe. Auxílio, a solução, auxílio, tá. né? Então traga esses dois eu acho pontos. que é um pouco demais, mas estratégias para auxiliar eu tenho com certeza. 2 pontos só. Esses dias eu estava conversando com um grupo de jovens falando exatamente sobre isso, né? Sobre essa falta que nós temos hoje desse contato físico, né? De jogar futebol, de almofadada ali no jogo que você comentou. E um deles falou, isso é saudosismo. Ok. Vamos lá. Para isso, eu tenho um livro para indicar para os nossos ouvintes sensacional, que se chama Irresistível, do Adam Alter. Ele trata apenas de jogos online. Depois ela vai deixar esse nome por escrito. Nós vamos postar nas redes sociais essa dica dela. Tá, vamos para a próxima. Então, vamos lá para o saudosismo do abençoado que me trouxe este comentário. Temos 2 problemas aqui. Um deles é os melhores cientistas de dados. Os melhores cientistas trabalham aonde? Nas grandes e melhores empresas. Certo. Esse melhor é entre aspas aqui, mas ok, nas grandes empresas. Você, indivíduo em formação intelectual, que não passou pelo processo de maturação cerebral ainda, e também nós, seres humanos mortais, realmente achamos que vamos vencer esse cabo de guerra? Por quê? Porque atrás dos jogos, atrás das redes sociais, existem os melhores cientistas estudando cada botão, fazendo com que você fique preso ali dentro durante o maior tempo possível. Então, essa foi a minha resposta para o saudosismo, né? Ok. Então, você acredita que não só, né, é viciante todo o sistema, ainda você é jogado, você é incentivado e Com através certeza. de mensagens subliminares você ainda fica mais viciado ainda porque você é induzido a ser viciado. Exato, exato. Esse livro ele trata disso. Inclusive ele traz um depoimento do Sean Parker Forte. que é pesado, é bem pesado. Esse livro traz o depoimento do Sean Parker, que foi um dos fundadores da Meta, que já saiu da Meta, do antigo Facebook.
E o que ele falou foi: as redes sociais aqui são estudadas e programadas para explorar a vulnerabilidade psicológica das pessoas. Opa! Como assim? Assim, simples assim. Então você acha que você sozinho vai conseguir dar conta desse cabo de guerra onde tem os melhores e maiores cientistas estudando e fazendo com que você fique preso dentro daquela plataforma? E isso inclui os jogos, e os jogos são um pouquinho piores. Porque no Atari tinha fim. Você passava a fase e tinha fim. Hoje, a grande maioria esmagadora, para não falar todos os jogos, são RPG que não tem fim. Então você não vê o final. Você vai conquistando medalhinha, diamante, trocando a skin, vai passando de fase, vai ficando super poderoso dentro daquele jogo. Porra, agora você me lembrou, desculpa, Imagina. até meu linguajar aqui, é que ainda eu tenho meu tempo do programa policial, mas agora você me lembrou de skin. Quanta skin eu gastei? Meu Deus do céu, o meu filho ele era viciado num jogo aí, comprava skin, comprava roupa, comprava não sei o quê. Eu não sei o que era o skin até hoje. Comprava sapato, comprava arma, comprava boné, comprava chapéu. Sim. E daí ele tinha uma conta que valia assim perto de 15 mil reais. Imagine quanto eu gastei. Uhum. Aí ele perdeu a conta. Ele perdeu a senso da conta. E ali ele perdeu parte da identidade dele, porque lá dentro daquela rede ele é alguém. Mas quem é ele fora? Então aqui a gente encontra um outro problema. O problema de uso excessivo de tela ou vício comportamental em tela, ele é sistêmico, como você trouxe aqui no início do nosso bate-papo, né? Então, dentro daquela rede, ele é alguém, ele tem uma certa relevância, porque ele tem aquela skin, porque ele venceu aquela fase. Mas e aqui fora, quem ele é? Ele sai da internet... Boa pergunta. Quem Gostei dessa pergunta. Gostei dessa pergunta. Quem? Exato, quem? Né? Qual é a função social? Nós temos... Primeiro que não é nem o nome verdadeiro, né? Que ele se inscreve no exato, jogo, né? Exato. E nós temos um senso intrínseco de pertencimento. Nós precisamos pertencer e ser útil. Se a gente olhar para a nossa história evolutiva, lá atrás, né, nas aldeias, nos primeiros povos, aquele que não tinha uma função social, aquele que não era útil, era deixado para trás. Então, ele era renegado. E aqui, agora, a gente está tratando desse mesmo problema, só que dentro e fora da internet. E temos um outro problema também, porque aqui no mundo real não é fácil cancelar uma pessoa. Se eu não vou com a sua cara e eu estou sentada na mesma mesa de jantar que você, eu tenho que te aguentar e eu tenho que saber lidar com aquilo da melhor forma possível, e de preferência de uma maneira moral e ética. Mas dentro da internet não, você bloqueia, falou, valeu. Só que esse comportamento está vindo para cá também, como jovens. É só olhar hoje... As pessoas estão bloqueando as pessoas pessoalmente? De uma maneira bem ruim até, né? Com a grosseria, com a falta de autocontrole. É que você pode hoje bloquear no celular, no Instagram, nas redes sociais, pode bloquear tudo, né? Sim. Sim, então... É verdade. É fácil de resolver o problema, porque eu não tenho que enfrentar o problema. Nossa, enxerga de uma forma que eu não enxergo, né? Por isso que essa é a diferença, né? Por isso que você é especialista, né? Porque você... Tá certo. Gostei dessa tua colocação. É difícil, né? Você conseguir resolver um problema. Para enfrentar e resolver um problema, Na verdade, você precisa naquilo que ele faz, pessoa. ele não tem identidade. Exato. Não tem identidade, ele não é ninguém. Uhum. E daí? E daí? Aí vem diversos outros problemas psicológicos englobando esse indivíduo, né? Aí ele vai se sentir, pô, lógico, o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, você tem que trabalhar. Sim. Tanto que para ele ter aquele celular, alguém teve Vem que de algum trabalhar, lugar, né? alguém teve que trabalhar para pagar a conta daquele celular, alguém teve que trabalhar. E daí? E daí o próximo passo? Agora estou te perguntando. Uhum. O estudo. Porque o estudo ele também é prejudicado por tudo isso, né? Sim, com certeza, com certeza. Falando agora da parte morfológica do cérebro, o uso excessivo das telas, ou essa questão já patológica, né, que é esse vício comportamental em tela, ele tem afetado essa região frontal. Essa região frontal se chama córtex pré-frontal. Ele é responsável pelas funções de alta ordem do cérebro, que são as funções executivas. O que é isso, né?
Então, o nosso é como se fosse O que é isso? o gerente master, o chefão. É ele que está lá no topo da cadeia. É Certo. essa região do cérebro que está sendo afetada. E ela engloba a tomada de decisão. Então, você conseguir fazer a análise daquele ambiente para tomar a decisão certa. Ele engloba também o autocontrole, o controle inibitório, saber parar, respirar em vez de dar aquela resposta, saber entender o outro, então a empatia, a resiliência, toda a questão de habilidade socioemocional e foco atencional. A parte dos estudos que você perguntou, ela depende, de certa forma, dessa área, porque para aprender você precisa prestar atenção, senão você não aprende. Esse negócio das telas já foi comprovado que que tipo de... Como é que é? Porque o chocolate, ele substitui a serotonina, né? Ah, sim, O tá. chocolate. O sexo, ele substitui um... E o vício, a tela... Então, a tela, ela produz os mesmos efeitos, desencadeia os mesmos transmissores, neurotransmissores, que a cocaína. Agora eu pergunto, você dá cocaína para sua filha de 3 anos no café da manhã? Agora que você falou isso, estou dando para ela, estou dando celular. Meu Deus, é a mesma Exato. coisa que a cocaína? É a mesma coisa. Por isso que os pais precisam ter essas informações em como que a pesado, gente hein? faz Isso é isso. pesado, hein? É pesadíssimo. Porra, isso é pesado. A pergunta que você me fez, você dá cocaína para tua filha de 3 anos? É pesadíssimo. Por Mas isso a que gente cocaína, se eu der para precisa. uma criança de 3 anos, é crime. E o celular não é. Não, exatamente. E Exatamente. daí? Por isso que tem que ser evitado. Então, até os 3 anos, é 0. Por favor, nada. E se Já der foi. no carro, né, que criança, às vezes, pequenininha, dá trabalho, né, e chora muito nesse momento de Sério? de trânsito, um lugar para o outro. Não sabia disso. Né? Eu ficava desesperada com a minha filha. E sim, ela Aquela usava telinha atrás também, do né? banco, atrás do encosto de cabeça. Não, E até os carros já saem de fábrica com aquele negócio. Exato. E a minha filha, ela era tão jaguarinha que eu comprei para ela. Na época eu não sabia, né, de todos os efeitos, então eu comprei aquele tablet infantil com aquela borracha gigantesca. Sim. Você acha que ela queria? Quem não? Claro que não. Ela queria o meu celular, porque o iPhone é mais rápido, né? Então, ela queria o celular, não queria a telinha. Já começa por aí. Isso que ela tinha 3 aninhos, né? Então, não é julgando ninguém, né? Eu passei por isso também. É levando essa informação para que os pais saibam fazer a escolha e usar de maneira correta. Claro, você não vai matar a criança se usar ali por 10, 15 minutos, meia hora entre um trajeto e Já outro. fala em matar a criança. Né? Ou derreter o cérebro dela, porque é mais ou menos isso que está acontecendo hoje, né? Sim, existe... O primeiro grande estudo foi da JAMA Pediatrics de 2019, então ele não é tão novo assim. Psicólogo resolve? Psiquiatra resolve? Não, tem que ter alguma coisa. Não, não. Sharon, me desculpa. A gente tem que ensinar a elas que existem outras Sharon, tem estratégias. criança que não quer nem te ouvir. Exato. E daí você vai fazer o quê? Exato. Por isso que eu falei que dá trabalho. A criança, se for no psicólogo, ela vai lá para falar mal do pai, da mãe. Se não ela estou falando for no que psiquiatra... não é necessário ou não é justo o psicólogo e o psiquiatra. Sim, são maravilhosos. Se você tirar um celular de uma criança, você virou a pior pessoa do mundo. Se você mandar ela no psicólogo, ela vai falar mal de você. Se você mandar ela no psiquiatra, ela vai falar mal de você. Tá, qual que é a solução? Bater? Mediação. Não, bater hoje é crime por causa da lei Não da pode. palmada. Não pode. Na Não minha pode. época, eu virei o homem que virei porque era laço. Agora não pode por causa da lei da palmada. Né? Então, não pode mais bater na criança. Se falar num tom mais alto e a criança chorar, é abuso psicológico. Se falar é direitos humanos. Tá? E qual é o direito hoje da família? Sim. Qual que é o direito? O direito da família é pegar e ficar sentado de braço cruzado. Não pode. Então aí que eu quero ver. Só que Exato. para isso a gente vai para um breve intervalo Ai. e a gente já volta para falar agora Já. o seguinte: vamos descruzar o braço e vamos ver o que fazer. Então, Sharon Mendes vai trazer aqui para nós, uma grande especialista, um assunto para esse início de final de semana. Para muitas pessoas, vai virar o assunto do final de semana. Talvez aquele almocinho no final de semana seja composto aí por várias ideias que vai partir
desse programa aqui. Agora, você é meu pai, você é minha mãe. O que fazer? Muitas vezes você fala assim, não, o que eles estão falando é besteira. É sempre assim, o que eles estão falando é besteira. Você acha, eu vou parar de trabalhar, eu vou trabalhar, vou esconder o celular, e a criança vai lá pegar o celular. Eu vou pegar a criança, se eu esconder o celular, ela vai para frente do computador. Se eu tirar o cabo do computador, daqui a pouco até a gente vai lembrar sobre... Teve uma novela que tratou isso aí da Rede Globo. E muitas pessoas assistiram. Eu assisti essa novela até por causa dessa situação. Eu estava fazendo um curso sobre dependência e um jovem, ele era viciado em computador. Uhum. Ele era viciado em computador e ele também estava já entrando em outras facções criminosas, tal, por causa do computador. E o pai tirava o cabo, né, do computador, né, para ele não ligar o computador, ele comprou um outro cabo, né? Então, quando o pai chegava em casa, ele estava com o celular, com o computador desligado, mostrando que ele não estava usando. E um dia ele estava trancado no quarto, né, e entrar no quarto, e ele tinha feito lá um desafio, não sei do que lá, aqueles desafios lá, e estava quase morrendo na cama. Daqui a pouco nós vamos falar de tudo isso. Então, você que está nos ouvindo, estamos aqui com uma grande especialista, ela que é Bióloga. Bióloga, como é que é? Neurobióloga. Neurobióloga, ela que é especialista comportamental. Olha, um assunto muito bom. Então, vamos a um breve intervalo, porque ela deve estar aqui se coçando para mandar link para todo mundo. E daqui a pouco vai ser o final, daí já não tem link. Mas eu vou te dizer o seguinte, Sharon. No final do programa, o programa está gravado. Esse programa vai ficar no YouTube. Sim. Né? E depois eu te mando também o link do programa para você espalhar para todo mundo. Tá? Então, pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo, sossegado. Vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouco mais sobre um assunto que está, na verdade, tirando o sono de muitos pais, muitas mães, um assunto que está preocupando o mundo, né? E não se tem solução, não se tem solução, mas tem como você pegar e, pelo menos, amenizar o problema que está assolando o planeta Terra. Daqui a pouco, com o Sharon Mendes, aqui, na segunda parte do programa Alô Paraná. Bom dia. Solução para o problema das telas? Bom, a melhor solução, ao meu ver, é a prevenção. Né? Por isso que nós precisamos tratar desse assunto, não só com as crianças, né? Mas também com os pais, com os professores. Nós estamos lançando, eu nem comentei isso contigo, Alexandre, nós estamos lançando agora o primeiro material voltado para as escolas sobre o uso de telas, sobre o uso consciente de telas e desenvolvimento das funções executivas, né? Que eu comentei agora há pouco, que é a área cerebral que é mais afetada pelo uso. Esse programa, ele visa, né, instruir ou dar suporte ali para os professores trabalharem com esse material em sala e com esse tema, com os alunos e com as famílias. Agora, o nome desse projeto, né, é Superação. Ele foi realizado com a Compass Editora, também com a minha startup, que se chama Sup Brand Academy, que nós temos todo um trabalho já há anos, né, sobre o uso consciente de telas. E também apoiado pela Uninter. Esse projeto é o resultado do meu mestrado, então tem todo um embasamento científico, não é vozes da minha cabeça, né? Não são vozes da minha cabeça. Agora, falando de uma maneira prática para as famílias que estão nos escutando. É necessário estudar realmente sobre esse tema para nós, enquanto pais, conseguirmos ter embasamento teórico e entender todos os impactos, né? Porque você viu que não é uma escala linear, é uma montanha, uma avalanche de problemas, né? E é um problema sistêmico. A melhor maneira é a prevenção. Então, se for entregar um aparelho, um dispositivo deste, que tem acesso livre à internet, procurem instalar aplicativos que travem o tipo de conteúdo que essa criança assiste, né? Que monitore ali o tempo de tela dela também.
E conversar com as crianças, porque elas são ligeiras, né? Elas são espertas, inteligentes. E estabelecer dentro de casa regras para esse uso, junto com a criança, que a criança participe dessa construção, desse mural de regras, né? Porque elas vão entender. Se você falar quais são os perigos, que aquilo está fazendo mal para ela, está fazendo mal para o cérebro dela, ela vai entender. E juntos vocês conseguem construir regras para casa. Uma dica que eu sempre dou é criar uma área onde o celular seja restrito, seja proibido mesmo. Por exemplo, na mesa de jantar. Que normalmente é o período que... Eu proíbo. Que bom, que bom. E isso é tão raro hoje. Os laços familiares estão sofrendo. Estamos nos sentindo solitários. Saiu uma pesquisa do Álvaro Machado Dias, que é colunista da Folha, é um dos melhores e maiores neurocientistas que nós temos aqui no país hoje. Eu sou fãzaça do trabalho dele. E num dos vídeos dele que ele fala sobre essa pesquisa, ele comenta, né, que o Brasil é conhecido como pela alegria, caipirinha, futebol, né, o carnaval, então muita festa, essa coisa calorosa. Mas quando os brasileiros são entrevistados, grande parte deles, a grande maioria, se sente solitário, se sente sozinho. E esse estereótipo da festa não condiz com o que nós estamos sofrendo e enfrentando hoje. Então, resgatar o valor familiar. A mesa de jantar hoje é um símbolo que muitas casas estão perdendo. Então, não tem mais mesa, porque cada um faz a sua refeição no seu quarto, enfim, no seu canto com a sua tela. Estabelecer isso dentro de casa. Parece bobo, né? Mas é uma ferramenta, assim, valiosíssima. Se a criança é menor, independente, né, da idade que ela tem ali, ofereça ferramentas para ela. É difícil tirar a tela. Se ela já está viciada, é difícil. Saiba que vai dar trabalho. Serão pelo menos 3 semanas desesperadoras. Mas siga firme, porque isso vai refletir para o resto da vida dessa criança, né? Então, dê ferramentas para ela. Livro de colorir, massinha, jogos. Nós temos muitas coisas. As lojas de brinquedo hoje não possuem só dispositivos digitais, né? Então, ofereça ferramenta para essas crianças. E ferramenta simples. Vai cozinhar com ela, fazer uma gelatina, vai, né, criar coisas, brincar com material reciclável. Enfim, a criança é naturalmente criativa e ela se vira muito bem. Basta oferecer. Novamente, o ambiente, ele molda muito. Então, ofereça um ambiente para essas crianças. Olha, é muita coisa, hein? É muita coisa. Sharon, a gente está aí chegando, aí faltam 10 minutos para finalizar o programa, né? E uma das coisas que a gente fala, né? Você falou sobre a principal refeição, ou porque hoje a principal refeição, antigamente, era o almoço, né? A principal refeição já chegou a ser até o café da manhã, né? Por ser a primeira refeição do dia. Mas por pais e mães estarem trabalhando, estarem naquela loucura, a principal refeição virou o jantar. Mas muitas vezes o jantar ele deixa, né, de ser a principal, de reunir essa família, pelo simples fato que um trabalha até às 8, o outro trabalha até às 9, o outro trabalha até às 10, o outro trabalha... Nem se encontra, né? E nem se encontra. E daí vira o almoço do final de semana. Né? Mas, no sábado, muita gente que trabalha durante a semana está trabalhando no sábado, está trabalhando... Enfim, se torna a refeição no domingo. Né? Então, essa refeição no domingo... acaba virando essa principal refeição. Mas, infelizmente, muitas pessoas não têm ainda, né, essa educação, né, de você deixar o celular de lado. Né? Então, por exemplo, no meu caso, eu obrigo meus filhos a não carregar o celular para a mesa. Né? Geralmente, a gente está com o celular sempre do lado. Né? Você sempre está com o celular. No meu caso, né, a minha desculpa, qual que é? Eu tenho a rádio 24 horas no ar. Não, a rádio é 24 horas no ar. A rádio não é só esse horário das 8 às 10. Né? Sim, sim. A rádio é 24 horas. Qual que é o meio de comunicação de me encontrarem? É o celular. Sim.
né? Se eu sair daqui e acontecer alguma coisa na rádio, alguém vai me ligar. Minha mãe tem 78 anos. Vão me ligar se acontecer alguma coisa. Como já aconteceu, ela cair sozinha dentro de casa, que ela mora sozinha, ela me ligava, eu ia até lá para ajudar a levantá-la. Minha irmã estava trabalhando e tal, e eu fui lá e tal. Desculpas, né? E na época que não tinha celular, eu falo isso para todo mundo, né? Não adianta você falar hoje para um filho que não nasceu nessa geração, porque ele já nasceu com o celular na mão, né? Sim. Mas a educação, né, hoje, é o problema, a falta da educação, né? Porque educação não é só no colégio, né? Qual a obrigação de um pai e de uma mãe? Ensinar e educar. Educar. Essa. É um provérbio, né? Sim, é essa a obrigação. Mas como que você vai educar com tanta deseducação, né? Você fala de manhã, assim, 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 assim. Eu passei por isso, isso, isso. Se eu não tivesse escutado minha mãe, quantas vezes? Sim. Não, realmente, se eu tivesse escutado minha mãe muitas vezes, eu te garanto o seguinte, eu teria acertado muitas vezes. Sim. Então, esse é o X da questão, né? E hoje, se você falar para uma criança para ela ficar sem o celular, o bicho pega, né? Eu lembro até hoje um momento que eu tive, né? E o engraçado é que você sempre quer ter o melhor que o do teu amigo, né? Ah, claro. Sempre, sempre. O meu celular tem que ser melhor que o do vizinho. E ainda vem essa disputa, né? Meu vício com disputa com Sharon. Nesses últimos minutos, né? Vamos supor que você tivesse com um pai e uma mãe na tua frente, que o filho estivesse nesse momento pelo vício brigando dentro de casa, não falando com o pai, não falando com mãe, irritado. É o poder da cocaína, é o poder da droga. Sim. Na mente, né? Você viu aquele menino, né, que o pai tirou o celular, rodou as redes sociais, 18 anos, que ele fez um escândalo, né? Vamos supor que você tivesse com aquele pai na tua frente agora. Nesses últimos minutos, o que você falaria para ele? Bom, responsabilidade grande, né? E eu adoro isso. Você não veio aqui para brincar? Exatamente, eu adoro isso. Se você quiser vir um dia aqui para a gente... É o programa daí na terça-feira. Casos e Causos. Que é um programa que eu apresento aqui com dois caras sensacionais, que daí é só palhaçada. Muito bom. Bom, os pais precisam entender primeiro um fator biológico que vai ajudar a virar essa chavinha, tá? Que é o córtex pré-frontal, que é a área que está sofrendo com tudo isso, ela é a última a se maturar. Hoje, dentro das nossas políticas sociais, a sua filha de 19 anos é adulta, né? Sim. Dentro das nossas políticas sociais. Dentro da ciência, um adolescente é um adolescente até os 24, 25 anos. Por quê? Porque demora. Esse processo demora. Hoje, né? Antes amadurecer mais rápido. Olha, posso estar falando besteira, mas há indícios que sim, tá? Então, hoje, este processo está lento. Então, você olha para aquela criança de 18 anos, criança, né? Aquele adolescente, o jovem de 18 anos que fez aquele escândalo e acha que ele tem a capacidade de autorregulação. Imagine, deveria ter, de fato, né? Porque isso é desenvolvido e a gente consegue acelerar esse aprendizado de uma forma saudável. Mas muitas vezes as menores ali de 7, 8, 10 anos, o pai quer se livrar, entre aspas, da responsabilidade e fala, mas eu já falei e ele não me obedece. Querido, assuma as rédeas da situação, porque a responsabilidade é sua. O pai e a mãe, nós devemos ser, claro, amigos e próximos dos filhos, mas nós temos uma responsabilidade muito maior que é essa que você trouxe aqui, Alexandre, é de cuidar. E muitas vezes esse cuidado, ele precisa ser mais
ríspido, talvez, mas essa rispidez com segurança, visando o cuidado mesmo dessa criança. Então, mediar o uso, ele é urgente. Não é algo que deva ser visto como responsabilidade do outro. Não, é sua responsabilidade, assuma a responsabilidade de pai e mãe. Se você não sabia dessa informação, agora você sabe. Então, tenha esse pulso firme, porque esse pulso firme é cuidado. Muitas vezes parece que os pais de hoje, me corrija se eu estiver errada, mas tem uma carência muito grande que precisam ser validados constantemente, né? Então acaba criando o seu filho numa redoma de vidro e muito coitadinho e olha só, mas não é assim. Eu não sou assim. Eu também não. Eu também não. Porque eu não fui criado assim. Se você pegar, por exemplo, geralmente você dá para o seu filho, né, você é reflexo da vida que você teve dentro de casa, né? Sim. A minha irmã foi cuidada como a bonequinha da família. Eu com 17 anos, né, com 18 anos, eu segui minha vida, né? Com praticamente 20 anos, eu já estava casado. Uhum. Né? Então, eu a minha vida já tinha ido, né? Eu já tinha várias responsabilidades, eu já tinha um monte de coisa. Então, assim, e meu pai nunca quis essa validação de super pai, minha mãe nunca quis a validação de super mãe, e sim, o que eles fizeram? Isso eles fizeram muito bem feito, que foram criar, educar e ensinar, né? Você dar o ensinamento necessário para um filho. Isso eles fizeram e nunca deixaram faltar nada. Então, assim, eles deram condições para que nós pudéssemos, eu e minha irmã, ser alguém, né? E hoje o pai e a mãe, eles não querem, eu acho que essa validação. Eles querem a validação do falar, eu posso dar. Uhum. Não dar amor, não dar carinho, não dar atenção, não dar presença. E sim, Coisas em dar materiais, coisas né? materiais. Então, meu filho tem um iPhone 15, eu sou o cara. Meu filho tem um tênis que vale R$ 800, eu sou o cara. Você não tem que mostrar, você não tem que se validar para a sociedade. A minha dica é, se valide para o seu filho. Sim. Coloque seu filho na agenda. 15 minutos por dia. Muitas vezes, né, não dá para reunir todo mundo, mas tem um relacionamento. Nós temos um grande né? problema. Você gosta de falar, eu também gosto de falar. Ai, 2 e acabou. minutos. 2 minutos. Suas redes sociais. Se alguém quiser conhecer, conversar, discutir, bater um papo com a Sharon, seu arroba e suas redes sociais. Sim, vamos lá. O meu arroba Ela vai voltar Sharon. aqui na rádio. Ela Eba. vai voltar. O meu arroba é Sharon, Sheron. Minha mãe deu uma brasileirada, né, no Sharon, não é com A, é com Sharon. E. Sharon. Sharon Mendes, neurobióloga. Esse é meu Instagram, meu YouTube. Tem bastante conteúdo lá também sobre o uso consciente de telas. E, por favor, quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo e nos falamos. Para vocês que estão nos ouvindo agora, neste momento,